Piscianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, sejam sempre muito bem-vindos a essa mesa e a sua leitura. Vamos para uma leitura coletiva, especialmente na sua energia. Estimo que todos estejam muito bem e que fiquem cada vez melhor após essa leitura, que vocês possam materializar essas orientações que aqui chegam com muita lucidez, transcendendo sempre a sua própria materialidade, para que vocês possam avançar com muita qualidade, em rumo àquilo que vocês precisam neste momento, que realmente precisam neste momento. Uma excelente sorte, uma excelente leitura a todos vocês. Oráculo, qual mensagem aos piscianos? Qual mensagem aos piscianos? Caio corajoso, tente outra vez. Persistência é uma forma de coragem e tem algo que você deseja que está fora do seu alcance. Aguente firme e continue, pois alguns solavancos na estrada aguardam por você. Quando você se prende ao que ama, descobrirá que tentar outras vezes geralmente torna os conflitos irrelevantes. Caio corajoso é um sinal de que uma grande mudança para melhor está a caminho e que um desejo há muito esperado será finalmente realizado. Mantenha-se focado e não desista antes de cruzar a linha de chegada. Essa mesma carta veio para Aquário, se vocês tiverem Aquário no mapa, lidando com aquarianos ou se interessarem pela mensagem que lá está, assistam, tá? Aqui o ponto vem falando sobre coragem, mas a coragem e a persistência sobre aquilo que de fato o teu coração vibra. Quando o seu coração vibra, é sua alma vibrando. Aquário não é jogo de... Peixes. Aqui não é jogo de ilusão, peixes. Aqui se fala sobre o vibrar de verdade, né? Aquilo que de fato vocês precisam realizar. Então, isso que você tanto deseja, ou uma grande mudança, aqui diz que está próximo a acontecer, mas pautado em sua coragem e persistência sobre aquilo que faz o seu coração vibrar. Peixes, vamos lá para o tarô. É como se alguns de vocês estivessem desistindo antes de chegar, antes de ter uma conclusão. Desistem por algum contexto, desistem por uma mudança de foco, desistem porque acreditam que isso não seja possível. Mas é aí que está, quando você faz algo que o seu coração vibra, esse é o alimento para que vocês estimulem essa coragem para este momento, ou para esse objetivo. Tarô, qual arcano vai reger os próximos movimentos dos piscianos? O arcano diabo. A persistência, a insistência em questões voltadas à materialidade. Aqui, peixes, vamos lá. É um arcano que traz um duplo sentido sempre. A lua, ok. Peixes, vai ser muito importante para vocês, todos vocês, tá? Atenção com excessos, seja ele qual forma for, excesso de pensamentos, excesso de desistir daquilo que se deseja, como diz aqui, né? Mantenha-se focado e não desista antes de cruzar a linha de chegada. Então, vamos lá. Por esse arcano diabo estar aqui conectado ao arcano da lua, muita atenção a devaneios da mente, ou seja, peixes deseja muito alguma questão que envolve a sua materialidade, envolve os seus desejos, envolve o seu íntimo, algo que toca intensamente, digamos assim, em desejos, né? A lua fala sobre desejos, fala sobre intuição, fala os seus medos, fala sobre suas sombras internas, aquilo que existe, mas que você não quer tocar de repente. Então, atenção a esses movimentos nos próximos 15 e 18 dias. Não se entreguem a, digamos assim, alguns contextos que podem colocar certas ideias na sua cabeça que não existem. Tá? O diabo com uma lua, pessoal, é algum tipo de manipulação que envolve as suas emoções, envolve o seu íntimo, envolve o seu passado, pode haver questões familiares dentro dessa história, tá? Aqui pode ser alguém que está conectado com algum familiar que possa estar passando por alguma debilidade a nível de saúde também, tá? Então, pessoal, aqui serão momentos e movimentos muito importantes para que vocês organizem a sua rotina, ok? Porque vem falando de muitos excessos. Então, pode ser excesso de tarefas, excesso de trabalho, alguém canalizando a sua força com muita intensidade dentro de um ponto que possa gerar desequilíbrios
a você. O arcano do diabo, ele fala sobre vícios também. Entenda vícios como uma compulsão alimentar, sobre algum alimento específico, sobre alguma bebida que se ingere, sobre, enfim, algum tipo de consumo de uma forma geral, um consumo de trabalho, um consumo de reclamar, por exemplo, por termos a lua aqui, um excesso em se isolar também, e esse isolamento não necessariamente seja algo somente físico, mas como pode ser um isolamento mental, onde alguém se distancia mentalmente de tudo e de todos, né? Isso é uma desconexão de uma certa forma, peixes. Por quê? Se faz necessário estar com os pés no chão, se sentir aterrado e se comunicar, né, em grupos, em pessoas, para que você não entre nessa vibração, tá? Isso aqui é um ponto, o diabo com a lua é um ponto muito de atenção, certo? Então, os seus movimentos vão exigir certa atenção nos próximos 15, 18 dias, tá? Para que vocês não entrem em todo esse fluxo que foi falado aqui. Cuidado com devaneios, tá, pessoal? Com excesso de ilusões, de projeções sobre coisas, questões ou pessoas que possam não existir, certo? Se for a nível espiritual, falando espiritualmente, tá? Para quem lida com energias ou está conectado de uma certa forma. Aqui vem dizendo, peixes, existe algumas amarras que estão sendo soltas espiritualmente, mas por alguma fragilidade a nível emoção, que para mim traz esse contexto de um certo isolamento ou de um longo período em isolamento, é um risco de vocês retornarem à mesma vibração de antes. Então, assim, é como se algo estivesse cortando esses elos com aquilo que te prende de uma certa forma, algum contexto, alguém, alguma forma, pensamento, o que for. Existe uma corrente sendo cortada, mas por um pulso mental de alguém ou emocional, uma fragilidade emocional, alguém pode se conectar por uma questão de vibração. Então, muita atenção, aqui é ressonância, tá? Então, pode ser alguma movimentação que está sendo feita, que está ajudando peixes a se desconectar de um contexto muito depreciador, tá? Seja, mais uma vez, pessoal, não quero ser repetitiva, mas para vocês compreenderem a informação. Esse contexto depreciador pode ser que advenha de alguém, pode ser que advenha de você mesmo, pode ser que advenha de algum local, de uma situação, tá? Então, algo está rompendo esses elos, essas correntes, esses cadeados, mas por ressonância, alguém baixa o padrão emocional e se conecta novamente a isso. Então, de nada adianta, entende? É preciso ter persistência e coragem, né? Manifestando aquilo que o seu coração deseja. Não que os devaneios, né, de situações que já foram ou projeções de experiências passadas se manifestem neste momento, tá? Então, é um ponto muito importante de atenção. Ok? Vamos lá para Oxo. O que vem para os piscianos? O que vem para os piscianos? Mudança é a roda da fortuna. São tempos de movimentações e mudanças que partem do quê? Da sua consciência. É hora de abrir a mente. Momento a momento. Mais duas. Esquizofrenia e projeções. Exatamente o que foi dito aqui, né? A questão da ressonância, tá? Vamos lá. Aqui, ovarento. Existe alguém aqui muito apegado, tá, pessoal? Algum contexto, alguma situação. Pode ser você alguém ou alguém a você. Entende? Então, aqui, digamos assim, energeticamente, peixes, vocês estão entrando num movimento de roda da fortuna. São tempos de mudança. Então, as coisas não vão estar estáveis, talvez, como vocês gostariam. Porque na soma aqui nós temos o 12. O arcano de vocês, o arcano dependurado. Alguém quer manter algo exatamente como está, congelado ou exatamente como é mais seguro, né? Gera essa falsa sensação, aqui o diabo com a lua, gera falsa sensação de estabilidade na matéria. Então, como se alguém quisesse manter isso. Isso pode ser por uma projeção mental, um padrão de consciência que ainda está numa certa limitação. Por quê? Para que peixes avance, vai ser necessário que peixes rompa alguns padrões. Vai ser necessário que peixes solte alguma questão. Pode ser que peixes ainda esteja... vamos lá, tem uma dualidade aqui também, tá, pessoal?
Existem piscianos que estão projetando em alguém ou em alguma situação um contexto que talvez alguém queira se segurar, se manter, digamos, é como se essa informação, esse alguém, esse local, traz uma sensação de segurança. Mas aqui, para mim, tá me vindo uma projeção, aquilo que Peixes quer, mas não é que exista. É sobre isso. E para outros, existe alguém que projeta em você alguma questão neste momento que pode estar gerando um certo desequilíbrio nas suas percepções. Isso aqui para mim é vampirismo. Ponto, tá? Alguém que possa pensar em você projetando situações, mas com isso trazendo certos desequilíbrios, tá? Porque eu tô falando tudo isso porque nós temos o diabo e a lua aqui, pessoal. Ok? Então, existem, aqui mais uma vez, correntes sendo cortadas, elos sendo desatados, mas por alguma projeção mental se conecta ou se liga esses elos novamente. E cabe a quem romper esses elos? Peixes, tá? Peixes, como? Se for alguém, pessoal, corte contato. Se for alguém, você faça uma limpeza energética. Se for alguém, você trabalha sua reforma íntima. Quanto mais vocês estão donos da sua própria consciência, do seu próprio querer, que é o que fala aqui, coragem para manifestar aquilo que o seu coração deseja, tá? Você se prender àquilo que você ama, não aquilo que é ilusório. Entende? Então, quanto mais você se conecta àquilo que você ama ou que desperta esse amor genuíno, e amor não estamos falando de uma pessoa com CPF, tá? Se for, ok, tudo bem. Mas estamos falando aqui daquilo que transcende a sua materialidade, aquilo que traz conteúdo à sua vida. Pode ser através de alguém, pode ser através de um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser o que for. Então, quanto mais você se conecta àquilo que desperta em você sensações positivas de avanço, é nesse sentido que você começa a se desconectar e, de fato, a romper esses elos ou esses cordões aqui que estão, digamos, sendo alimentados, retroalimentados por projeções mentais, tá? Certo? Então, aqui vocês estão indo, alguns de vocês estão começando a fazer movimentos, ou estarão começando a fazer movimentos, mas muito mais conscientes, porque estará sendo trabalhado esse aspecto, tá? Então, de alguma forma, seja quem for, que lado você está da história, Peixes, vai ser muito importante promover mudanças que levem você a mais informação e lucidez. Aqui não tem uma coisa de pressa, de ser rápido, não. É uma coisa que vocês estão fazendo passo a passo. Pode ser que muitos tenham dúvidas ainda sobre aquilo que estão dando andamento ou como dar andamento. O que mais aqui? Mais uma vez se confirma aquela questão de um isolamento aqui, tá? 279, o eremita, energia de virgem. Alguns preferem estar isolados para algum tipo de realização, acreditam que nesse sentido as coisas funcionam muito bem, porém existe é como se muitos de vocês, ok, está perfeito, né? Essa manifestação. O isolamento, aqui o afastamento, melhor dizendo, vai ser muito benéfico para quem está sentindo uma projeção, tá? Principalmente para quem for médium, tem uma captação muito fácil de energias, né? Que se conecta muito fácil a pessoas, a lugares, enfim, a movimentações que envolvem a espiritualidade de uma certa forma. Aqui vai ser importante vocês se distanciarem dessa situação. E o distanciar não é algo físico apenas, mas algo que puxa a sua mente. Então, se de repente você se conecta, Peixes, a uma situação ou a alguém que tem uma forma de pensamento, é hora de trabalhar nessa forma de pensamento para que haja uma diluição. Então, de repente, você se conecta através de uma mágoa com alguém, por exemplo. Entende? Então, isso te conecta a alguém. Então, aqui é o momento de fazer mudanças que envolvem o seu padrão de consciência, a sua mente, os seus pensamentos. Alguém aqui se prende ou se limita muito a algum contexto, que tenha que ser assim, porque fulano é assim, porque fulano fez tal coisa, porque eu sou assim, porque eu sou assado, como for. Porque a situação é assim, porque a situação é assado. Não. Aqui vai ser importante romper
ver a situação de uma outra forma é o convite que está sendo apresentado para vocês nesse momento, peixe. Visualizar as situações de uma outra forma, de uma outra maneira de manifestar, ok? Então, o movimento vai ser importante para vocês, seja ele de qual forma for. Se movimentar no sentido de promover mudanças de forma de pensamento, a forma de ideias, trazer novos conteúdos, novas informações, novas trocas, é o que está sendo dito aqui, tá? Então, a questão aqui do isolamento pode ser na forma negativa, porque nós temos a esquizofrenia e projeções, tá? Aqui, manter-se dentro de uma situação está fazendo com que você não haja de uma certa forma. Alguém gostaria que algo fosse assim, mas não é. Gostaria que fulana fosse assim, mas não é. Isso traz confusões à mente de alguém, tá? Então, aqui vai ser muito importante trabalharem os pés no chão e, principalmente, colocar ordem e lucidez na mente, tá? Porque algumas projeções aqui estão fazendo com que peixes não avance, certo? O que vem, baralho cigano para os piscianos. Peixes. Caminhos, é hora de uma decisão. Aqui eu vejo uma mudança importante no que se conecta a uma energia feminina, haverá comunicações, tá? Mas para isso vai ser muito necessário. É uma mudança que gera estabilidade, é uma decisão que será tomada de uma forma muito consciente. Energia de terra, terra e espadas aqui. Rainha de ouros e as de espadas, tá? Então, é uma decisão que se é tomada muito consciente. Só que essa decisão que se toma, peixes toma, ou uma energia feminina toma referente a você, faz com que algumas situações, são comunicações que acontecerão, que vêm para trazer, peixes, o rompimento ou alinhamento de situações que estavam ocultas, não sendo ditas. O 7 de espadas está aqui. É como se houvesse uma omissão de informações. Então, alguém entra no seu caminho de uma certa forma para manifestar algumas informações, pode ser direta ou até indiretamente a você, porque existe as espadas, então pode ser algo, uma comunicação, mais uma vez, direta ou indireta. Essa leitura é uma comunicação indireta, por exemplo, através de uma energia feminina, que vem para auxiliá-los a abrir essa mente, né, que é o que foi dito aqui para vocês, a consciência, que é o as espadas aqui. Então, vem uma informação, vem uma decisão, vem uma mudança, entra uma energia nos seus caminhos para trazer informações ou trocas de informações com vocês para romperem questões que estão, digamos, fazendo com que vocês se sabotem de alguma forma. Então, essas informações vêm para trazer novos conteúdos. Percebe a confusão da informação? É como se peixes não soubesse para onde vai, o que fazer. Por isso traz a energia de terra. Rainha de ouros, touro, virgem, capricórnio, precisa aterrar. Vocês precisam colocar os pés no chão, trabalhar a materialidade, ou seja, trabalhar com mais consciência, nutrir o que se faz necessário dentro da sua rotina, dentro do seu campo. Se for uma questão de saúde, se faz necessário uma nutrição corporal. Se for o seu trabalho, nutrir o seu trabalho com novas informações. Se faz necessário trabalhar muito a materialidade, os pés no chão, tá? Para que vocês consigam, de fato, manifestar essas ideias ou essa comunicação, tá? Torre, chicote e árvore. É como se alguém tivesse aqui alguma estrutura abalada por uma questão familiar, hein? Existe alguma estrutura sendo abalada, um crescimento, um desenvolvimento sendo abalado por uma questão familiar. Mas aqui eles dizem que esse desenvolvimento, ele volta a acontecer. Mas se faz necessário vocês colocarem ação, alguém, mais uma vez, 7 de espadas, alguém está muito na dúvida ou muito nos devaneios. Como fazer, como realizar, como manifestar, eu não sei o que eu faço. Alguém está um pouco perdido aqui. Então se faz necessário colocar mais ação naquilo que de fato é concreto a vocês, pessoal.
Aqui eu vejo alguém dando andamento em algum tratamento de saúde logo mais. Aqui eu vejo alguém se sentindo afetado, de uma certa forma, por um distanciamento, um rápido distanciamento. Lírios, lua e foice. Peixes, essa sensação que alguns de vocês estão, que pode se conectar a alguma questão de saúde mental, saúde emocional, ou alguma projeção de medo, insegurança. É como se alguém quisesse manter as coisas num estado de equilíbrio pleno, que não existe, pelo menos não nessa terra. Aqui eles estão dizendo que esse estado emocional que alguém possa estar vibrando, aqui pode ser a insegurança de ter que deixar algo para trás. Aqui eles estão dizendo que vai ter um corte, uma finalização, existe uma transformação que vai acontecer nos próximos 10 dias. E esse corte, essa finalização, essa transformação, ela parte quase que completamente das suas emoções. Então, vocês vão sentir alguma diluição, tá? Pode ser que alguém manifeste alguma ação voltada à espiritualidade, alguma oração, algum movimento será feito diferente, mas num contexto de trazer equilíbrio. E essas movimentações, peixes, ajudarão vocês a cortar ou a transformar esses sentimentos que estão aqui, tá? Tem uma diluição disso. Algo precisa encerrar. E é muito importante, peixes, entender que quando algumas leituras, essa leitura ela é coletiva, então, portanto, não será para todos, né? Não serão todas as informações que são para todos. E tá tudo muito bem assim. É preciso entender que quando vem alguma... a leitura, ela parte muito para um caminho emocional, é preciso ter muito discernimento das informações que chegam, tá? Porque as informações, elas chegam como tem que chegar, a quem tem que tocar o coração, ponto. Se alguém está projetando muitos devaneios na mente, quando recebe essas informações, tende a multiplicar isso, né? A triplicar a energia e perde o rumo. Então é importante vocês estarem muito com os pés no chão, tá? Vejo você recebendo uma excelente notícia dentro da sua casa. Essa notícia ela pode envolver muito uma questão de trabalho, um projeto que está em desenvolvimento. Aqui pode falar de um retorno ou uma informação que vai desenvolver em você, ou vai lhe auxiliar a desenvolver um processo criativo muito importante, um processo de realização muito importante, que de uma certa forma fecha no As de Ouros. Portanto, uma oportunidade segura para você, que pode envolver trabalho ou a sua rotina material, tá? Para alguns pode até falar também de você conseguindo manifestar algum sonho, algum sentimento, algum desejo que você tenha oculto em você. Você vai conseguir verbalizar esse sentimento, verbalizar esse sonho, verbalizar esse desejo, ok? E aqui eu vejo bastante estabilidade para que isso aconteça, mas envolve o desenvolvimento da comunicação, da expressão. Essa informação que talvez vocês precisam, esse reforço de informação, de criatividade, esse processo criativo que possa chegar até você, para alguns pode vir através de canalizações espirituais, como uma leitura dessa, de repente você é médium, você consulta um médium, não sei. Existe algum tipo de informação que vem a nível mais elevado, por isso essa carga positiva de você conseguindo ter a coragem para agir dentro de uma situação. Tá vendo? A carta da estrela confirmando para você. Aqui orienta para alguns piscianos, não desconfiem tanto de situações emocionais, tá? Das suas próprias emoções. Aqui pede para que vocês se abram, então de repente você tem um sonho a realizar, né? Comece a colocar isso no papel e manifeste, porém sem falsas projeções, porque aqui nós temos o valete de copas, então alguém tende a sonhar demais com alguma questão. Aqui pede para que vocês manifestem, mas com a energia da raposa, mais astutos, mas observando cada ponto que vocês querem manifestar,
tá? Então isso é uma energia pés no chão, tá, pessoal? Vocês manifestam os seus sonhos sem devaneios, pés no chão. Eu quero algo, eu posso manifestar algo com toda certeza, mas com os pés no chão, tá? Aqui vocês estão sendo guiados a iniciar algo novo. Pode ser que isso que você queira, peixes, alguém também quer. Só que isso que você quer e esse alguém também quer, pode falar de alguém que tente trapacear. Ok? Aqui existe uma força maior atuando em peixes nos próximos 24 dias para que vocês trabalhem mais a sua autoestima. Autoestima não é só beleza física, autoestima de colocar amor no que se faz, colocar amor em você, se enxergar novamente como uma pessoa plena, uma pessoa consciente, uma pessoa, né, bela, de bom coração, de boas ações. É isso que vocês estão sendo orientados aqui nos próximos 24 dias a trabalhar, a sua autoestima. Aqui existe alguém querendo te ofertar algo muito bom, mas talvez fique preocupado, essa pessoa tá ansiosa. Então, é como se algo muito bom está para chegar para peixes, mas existe uma ansiedade que acaba atrapalhando as situações. Ou alguém muito estressado e não consiga manifestar de fato o que precise aqui. Sabe por quê, pessoal? Essa situação é uma nova oferta, é uma nova proposta, pode ser uma nova sociedade, uma nova oportunidade que vem para peixes, porém, se faz necessário abrir mão do controle. Um excesso de controle, de que as coisas tenham que ser exatamente como são ou como estão, que você acredita, é o que está gerando um certo estresse, as preocupações, algo que pode fluir de uma forma mais leve, tá? Não está acontecendo por um excesso aqui de preocupações, seja da sua parte ou da parte de alguém que está conectado a você. E aqui também, pessoal, essa oferta pode ser alguma questão a nível trabalho para muitos de vocês. Alguém está desejando uma oferta, alguém está desejando fechar um contrato, alguma parceria, e isso não está acontecendo, pode estar frustrando alguém. E a orientação que se faz aqui para muitos piscianos nessa situação é que vocês soltem um pouco o controle, né? E aí vem sempre a mesma frase repetitiva e cansativa, né? Isso não paga boleto. Pessoal, mas se vocês não dominarem as suas próprias ações, vocês mesmos sabotam as próprias questões que estão para chegar, ou que para liberar da sua energia. Vocês abrem com o arcano do diabo, lembra? O arcano do diabo com a lua. Entende? É um condicionamento dentro de uma mesma forma de pensamento que não faz com que vocês não enxerguem outros caminhos. E aqui desde o começo da leitura está falando, né? Sobre projeções mentais, emocionais, se faz necessário, né? Colocar os pés no chão e realmente enxergar as coisas como são. Aqui eu vejo você tendo uma troca bastante positiva com uma energia masculina. Essa pessoa vem trazendo uma nova oferta para você que será muito agradável, uma oportunidade. Mas aqui pede para que você saiba lidar com essa pessoa. Essa pessoa, ela pode ter o... Vamos dizer assim, me vem uma questão, alguém com um ego muito inflado, alguém com... essa pessoa, ela gosta de... possivelmente de chamar atenção, possivelmente de ter... sabe a pessoa que gosta de receber sempre a coroa de louros? É mais ou menos assim, tá? Tem uma coisa de um ego inflado aqui. Mas eu vejo boas trocas, uma boa parceria acontecendo pra você através de uma energia masculina. Mas saiba lidar com esse alguém. Aqui existe uma declaração afetuosa também acontecendo, partindo de um homem. Você que vai participar de alguma entrevista, alguma audiência, cuidado com as emoções. Pode ser você, peixes, ou esse outro alguém. Alguém, eu sinto aqui alguém que está muito cansado, fisicamente cansado, energeticamente cansado,
Aqui eu vejo um excesso, tá? Talvez essa pessoa se exceda um pouco na forma de falar, de gesticular. Isso pode gerar um certo desconforto, ou até mesmo não fechar esse contrato, ou não conseguir essa documentação que se queira. Então é importante vocês estarem muito mais centrados, tá? Se caso for você nessa energia. Se você está lidando com alguém assim, digamos, deixe que a pessoa fale, não entregue tudo o que você pode naquele momento, tá? Porque existe uma força de desequilíbrio, talvez alguém queira te amedrontar de uma certa forma, né? Acuar peixes, então se mantenha em equilíbrio e fale apenas o essencial ou aquilo que realmente é palpável, sabe? Isso vai ser o mais coerente para vocês. Se você pretende fazer algum passeio, estar em algum evento aberto, é como se vocês tivessem até um livramento, tá? Uma energia de que poderia ter alguma confusão nesse evento fica para trás. Fica para trás, mas é importante você, digamos, se tá tendo alguma confusão, tá tendo alguma coisa, você marcou com alguém, se alguém de repente está mais em desequilíbrio, você deixa essa situação para trás. Vejo que esse evento acontece, mas talvez não com a participação dessa pessoa, né? E se você teve você percebe algum tipo de conflito, você desvia dessa situação, tá? Eu vejo vocês muito mais reservados nesse contexto, evitando conflitos, né? De uma certa forma. Aqui existe uma violência também que será documentada. Aqui vai exigir uma renovação na proteção de energias, tá, pessoal? Proteja o seu campo com orações, as movimentações que você faz a nível energia ou até espiritual para outros, vai ser importante essa renovação. Para proteção, tá? Uma oportunidade de trabalho se abre num caminho distante para muitos de vocês, uma oportunidade que vai exigir bastante empenho e dedicação, tá? Mas é uma oportunidade rápida que vem. E vai exigir muito do teu físico também. Vejo mudanças e transformações para peixes. Finalmente chegamos no ponto da leitura onde aqui existe uma retomada de consciência. Existem novidades chegando para dentro do seu campo. Por isso que falou desde do princípio, no início da sua leitura. Não se fechem tanto, porque tem novidades chegando para você. Então, para que essas novidades cheguem, né, ou batam na sua porta, ou entrem por porta dentro, é importante vocês se abrirem. Então, isso vai ajudar vocês a deixar alguma perturbação, uma preocupação, pessoas que estão aqui com dificuldade no sono, têm certas travas ou se sentem conectados a algo, alguém, alguma situação que parece que não se movimenta, vai ter mudanças positivas que trazem transformação, ok? Piscianos estarão dando adeus a alguém logo mais. Aqui já deu pra alguém na sua vida, tá? Para outros, uma pessoa mais companheira, uma pessoa mais amiga vai auxiliá-los a encerrar um ciclo de bastante dor, de bastante sofrimento. E isso vai exigir uma transformação profunda de peixes. Ou até mesmo um ponto de descanso, tá? Esse descansar, ajudar peixes a descansar. E o descanso, pessoal, não é somente algo físico, mas as suas emoções descansando. Então, pode ser pessoas que passaram por um longo processo, um longo tempo aqui, de muitas intensidades, seja no que for que vocês estavam vivendo. Muita entrega, muita intensidade, ou situações muito difíceis, muito complicadas. E tem uma energia parceira que vai auxiliar vocês neste processo de, poxa, agora você pode descansar. Ok? Vamos lá, mensagem final para peixes. Muitas cartas, apenas uma. Peixes.
Lua nova simboliza o crescimento pessoal e a renovação, enfatizando a constante evolução em novos começos e o empreendimento. Assim como a lua passa por suas fases, cada um simbolizando crescimento e renovação, lembre-se de que você também está em constante evolução. Desafie a crença limitante de que não pode confiar no futuro. Em vez disso, abrace a mudança como uma parte vital de sua jornada. Renove sua confiança e estabeleça metas. Peixes, essa é a sua leitura. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Arcanjo Miguel sempre faça luz e muita vitória em seus caminhos, que vocês possam ser sempre muito felizes. Tchau, tchau.